Olá, eu sou o Márcio Tabachi, sou analista da TGT Consult e consultor associado. Nós estamos lançando o estudo de Analytics para o Brasil, do ISG. Nós analisamos diversas dezenas de empresas que atuam no Brasil, oferecendo serviços como ciência de dados, data engineering, data infrastructure e integração com as nuvens, Data Lifecycle Management Services, que corresponde à governança de dados, e analisamos também a presença de soluções, de plataformas de analytics no Brasil, sejam self-service, sejam Analytics Reporting Solutions. Bem, os serviços de analytics, ou ciência de dados, ou integração de redes, eles podem atender a diversas demandas da empresa, diversas demandas que os gestores utilizam para responder a problemas de negócio. Então, tem alguns casos de uso que são mais comuns, como, por exemplo, construir modelos matemáticos preditivos de demanda, para evitar que a empresa produza excessivamente ou perca oportunidades de negócio, deixando de atender determinadas demandas. Uma outra aplicação é a prevenção de fraude, onde um comportamento atípico, um comportamento anormal é detectado numa transação em banco, numa transação em programas de governo. A gente pode falar também dos programas de segmentação, como a Amazon faz muito bem, onde você identifica o comportamento dos seus clientes, consumidores, altas, com base no que eles fazem. E eles são segmentados com base na navegação e no comportamento deles. Existem outras aplicações na medicina para diagnóstico, existe já aplicações no agronegócio, um case muito interessante que eu conheço é o case da vaca conectada, onde sensores são colocados nos animais para medir temperatura, medir indicadores da saúde desses animais e ter um melhor controle da produção de carne e de leite. Mas eu arrisco a dizer também que as aplicações desses processos ainda não se esgotaram. A gente ainda vai ver muitas aplicações no mundo dos negócios, porque a cada dia existe uma inovação, existe uma implementação e existe uma nova aplicação deles. Um erro comum na contratação desses serviços é acreditar que um único provedor vai ter uma grande competência em todas as áreas de analytics. E o que o nosso estudo mostra é que não é bem assim. Você pode ter um provedor que é muito bom em engenharia de dados ou muito bom na infraestrutura e integração com as nuvens, mas que ele não tem uma grande competência na área de ciência de dados para construir um algoritmo. E o inverso também ocorre. O nosso estudo mostra que em cada quadrante os players, os provedores, eles mudam conforme a competência que eles têm. Nosso estudo abrange ciência de dados, data engineering, data infrastructure e migração de nuvem, ciclo de vida dos dados, ou data lifecycle management, que corresponde à governança de dados, e a gente analisa também plataformas de business intelligence em self-service e ferramentas que analisam relatórios e geram relatórios ao longo de toda a organização. Bom, a principal oportunidade de alavancagem de negócios diz respeito ao fato de que essas ferramentas e essas práticas vão trazer insights, vão trazer conhecimento sobre uma determinada operação, sobre um determinado negócio, onde os decisores, os gestores vão poder tomar decisão baseada em medida precisa, calculada, ao invés de se basear em intuição, em bom senso. Gestores tomam decisões todos os dias para os mais diversos assuntos, mas em alguns assuntos chaves, ter um algoritmo rodando, um modelo matemático que traz respostas mais precisas para a necessidade deles, mudar o comportamento da empresa. A gente sabe também que o mercado financeiro, por exemplo, que avalia as empresas do ponto de vista de valor de negócio, tem investido mais e apostado mais em empresas que incorporam a ciência de dados, incorporam o analytics nos seus processos. Quando você junta essas três coisas para implementar
ferramentas e processos de analytics na sua empresa, você começa a solucionar problemas de negócio, grandes dúvidas que existem e grandes dificuldades de tomar a decisão de uma forma muito mais confiável, vamos dizer assim. E aí, com relação a isso, nesse contexto, as empresas que estão despertando para essa nova tecnologia, ou para essas novas ciências, implementando esses processos e essas ferramentas, estão cuidando dos seus dados, estão tratando os seus dados como ativos, estão compondo uma certa cultura de organização, que a gente chama de Data-Driven Organization, ou organização voltada aos dados. Nós da ESG acreditamos que cada vez mais nós vamos ver as empresas caminhar por uma direção de Data-Driven Organization. O nosso estudo trouxe um resultado até, em certa medida, surpreendente, na medida em que as grandes empresas de tecnologia internacionais que têm operações no Brasil, operações significativas, estão muito reativas a esse serviço. Elas podem ter um conhecimento e uma estrutura importante nessa área, mas estão sediadas fora do Brasil e no país tem uma capacidade muito limitada. Portanto, esse espaço está sendo preenchido por um outro tipo de empresa. A gente pode falar aqui das grandes consultorias de gestão, com um grande foco em tecnologia, e essas empresas trazem uma inovação importante, que é traduzir a demanda de negócio em soluções tecnológicas. São empresas que entendem muito do que está sendo feito em termos de machine learning, em termos de deep learning, em termos de integração de dados em cloud, e que conhecem também os processos e as necessidades de negócio. Então, essas empresas se destacam no nosso estudo. A gente tem um outro grupo de empresas brasileiras ou internacionais de médio e grande porte que estão usando o seu relacionamento com os clientes locais, entendendo as necessidades deles e propondo proativamente soluções para problemas muito específicos. Neste grupo, a gente vê que a capacidade tecnológica não fica atrás das grandes empresas de tecnologia internacionais. Portanto, esse espaço já está sendo ocupado por empresas muito competentes e que estão conseguindo traduzir a necessidade de negócio numa solução de Data Analytics, mas que também consegue entender o ambiente de negócios no Brasil e as necessidades dos seus clientes. O nosso estudo mostrou também que a posição dessas empresas no Brasil e fora do Brasil é muito diferente. Esse estudo foi conduzido concomitantemente nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido e nos países nórdicos, e utilizando a mesma metodologia. E a gente via muitas vezes uma empresa líder nos Estados Unidos ou na Alemanha que atua no Brasil, mas que no Brasil ainda é muito incipiente, ainda está atrás. E nós vimos empresas também que no Brasil ocupam uma posição de liderança e que nesses outros países onde foram analisados também não ocupam essa liderança. O que me faz crer que o Brasil é um mercado muito particular. Existe até um clichê que diz que o Brasil não é para amadores, e não é mesmo. Então, a nossa realidade do mercado de analytics é bastante diferente do que acontece lá fora. Bem, o nosso relatório dá um panorama bastante preciso das principais empresas que atuam nesse mercado no Brasil, e ele dá um panorama muito interessante para quem pretende contratar esses serviços e entender quais são as principais competências desses grandes players. A gente vê que empresas que têm um grande conhecimento de um setor, de um mercado, têm cases para mostrar, mas que carecem de cases e infraestrutura em outros setores econômicos. A gente vê que tem algumas empresas que são muito boas numa competência, mas que carecem em outras áreas. A gente vê empresas que são boas em boa parte das competências, mas que são voltadas para grandes organizações, que talvez não sejam as melhores escolhas, dependendo do tamanho de quem está querendo contratar.
Então, tem uma série de nuances nesse relatório que faz com que você tenha uma ideia clara de quem é quem. E não necessariamente aquele que foi melhor ranqueado será o melhor provedor para a sua necessidade. É preciso ler seus detalhes, conhecer quais são as verdadeiras competências de cada um, para saber escolher aqueles que melhor te atendem. Eu acho que o erro mais comum é querer contratar um prestador de serviço para uma demanda pontual. Eu quero contratar alguém para desenvolver um modelo de ciência de dados. Eu quero contratar alguém para fazer a minha migração para a nuvem. No entanto, para a gente se integrar a essa organização voltada a dados, a gente tem que pensar os dados de uma forma mais completa, mais abrangente. A gente tem que pensar na coleta de dados, a gente tem que pensar na organização desses dados, nós temos que pensar na integração deles, com bases de dados diferentes, às vezes que estão armazenadas em lugares diferentes, em data lakes diferentes, em data warehouses diferentes, em clouds diferentes. A gente tem que ter uma camada de microserviços para organizar esses dados, para preparar esses dados para as análises, e a gente tem que pensar nos algoritmos e nos modelos matemáticos que serão construídos. Isso é uma cadeia completa. Eu acho que o principal erro que os gestores cometem é de fazer uma demanda pontual, ao invés de ter uma visão completa dessa jornada de dados e procurar um parceiro de tecnologia que possa dar conta dessa jornada completa. O nosso relatório fala dessa jornada dividida em 4 quadrantes. Uma delas diz respeito à governança de dados, que nós chamamos de Data Lifecycle Management, onde se ressalta essa importância de pensar dados o tempo todo e pensar como os dados da empresa estão sendo coletados e armazenados. Isso é uma competência importante que tem que ser implementada nos processos das empresas. Um outro ponto é que, dependendo da necessidade que você tem, talvez você não tenha os dados ou as medições para a construção do modelo que você precisa. Você vai ter que fazer uma nova ingestão de dados, vai ter que começar a medir determinados indicadores que você ainda não mede. Para isso, talvez você precise de um IoT, de sensores, de tecnologias adicionais. E esta competência está no nosso quadrante de Data Engineering, né? A capacidade de engenharia e de coletar informações, como no case do agronegócio que eu citei há pouco. Então, eu acho que assim, o principal erro é pensar as coisas individualmente. E o nosso relatório, como ele aborda toda a jornada de dados, vai dar uma visão clara para as empresas de identificar exatamente o que elas precisam, quais são as suas principais falhas e ter essa visão completa do Data Driven Organization. Eu acho que todos nós devemos fazer amanhã, não só os gestores de negócio, é buscar informação e se atualizar a respeito do que está acontecendo na área de ciência de dados e de Data Analytics. Existem vários casos e várias aplicações trazendo resultados excelentes para as empresas, respondendo a problemas que antes eram difíceis de ser configurados, difíceis de serem resolvidos, e as aplicações são enormes. Existe uma vasta literatura na internet sobre isso, muita gente falando sobre isso, mas eu acho que um bom caminho é começar pelo relatório da ESG, o Providers Lens, onde a gente dá um panorama bacana do que as principais empresas de Analytics e Data Science estão fazendo no Brasil. E dá uma visão muito clara em que estágio, o que está acontecendo no Brasil nessa área. Saiba mais em tgt.com.br.